Boa tarde a todos. Prazer, um privilégio estar aqui dividindo essa tarde com vocês. Eu falei para algumas pessoas que eu vinha para Floripa sexta-feira à tarde falar de reforma tributária, ficaram me olhando assim meio desconfiado. Em casa mesmo, a esposa não acreditou direito, ainda bem que está transmitindo, né? Depois dá para provar que é verdade. Mas queria cumprimentar os colegas aqui da mesa, o Carlos André, que foi presidente da direção nacional do nosso sindicato. O negócio lá é pesado, viu, cara? Rapaz, tá bravo. Professor Roberto Pugliese, muito grato pela moderação. E o professor Eurico, que tem sido realmente referência aí à frente do CECIF, a principal referência dos nossos diálogos a respeito desse tema, né? Queria parabenizar especialmente o Bebeto, né, o presidente aqui da nossa delegacia sindical aqui de Florianópolis, parabenizar a diretoria pela iniciativa de formular um evento como esse e pelo formato que foi adotado, né? Agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade por nos permitir utilizar esse belíssimo espaço, né? E a diretoria da DS realmente por ter organizado esse tipo de formato, né, buscando realmente o diálogo com a sociedade, com advogados, com contadores, membros da academia, classe política, que é assim mesmo que a gente tem que tratar esses assuntos que são de interesse da sociedade. Muitas vezes a gente vem conversando só entre nós, só entre quatro paredes, e a gente precisa realmente sair da casinha e ter essas conversas, né, de interesse público, de interesse da sociedade. Eu trouxe, né, um assunto muito amplo, então eu vou buscar seccionar algumas questões que eu acho que podem ser complementares às abordagens que já foram feitas, né? Não sei se é para frente ou para trás. Isso mesmo. E deve ter aí uma meia dúzia de slides, igual do Marcelo Lettieri aqui, que eu vou passar rapidinho, porque a gente acaba abordando temas semelhantes. Primeiro, dar esse panorama aqui da carga tributária brasileira, né, que existe essa ideia de que a carga tributária brasileira ela é das mais altas do mundo e ela não para de crescer. Então, na verdade, primeiramente para pontuar que ela tem sido mais ou menos a mesma, entre 31,5% e 33,5%, aí há já uns 15 anos, né? Aqui, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. O Brasil é um dos países com maior carga tributária no mundo. A carga tributária brasileira está dentro das maiores cargas tributárias do mundo. Então a gente vem ouvindo isso da imprensa, a imprensa vem repetindo isso vai entrando no inconsciente das pessoas e fica realmente todo mundo crendo, né, que o fisco e que o leão é insaciável no seu apetite e está cobrando ano após ano, né, cada vez mais impostos do país. Então, só para ter uma ideia rapidamente, qual é o perfil da carga tributária? Aí, aquele verdinho é o Brasil, né, tem uma série de países da OCDE, o primeirão lá é a Dinamarca, com 50% de carga tributária, depois vem França, Bélgica, Finlândia, Itália, né, e lá embaixo com 19% é o Chile, né, Estados Unidos 26%, né, e Brasil está lá com 32% e 42%. Então, vocês veem que o Brasil está mais ou menos lá no meião dos países da OCDE, isso no geral da carga tributária. Aí, dividindo na tradicional divisão consumo, renda e patrimônio, você vê que o Brasil, em termos de tributação sobre a renda, está lá embaixo, né? Como percentual do PIB, apenas 5,9% corresponde à tributação sobre a renda, né? Já sobre bens e serviços, né, o Brasil só perde para a Hungria, né, tem aí 15,8% sobre o PIB de tributação sobre o consumo. Na hora que você faz esse raio-x, você percebe que a tributação sobre o consumo no Brasil é muito mais alta do que nos outros países. E em relação ao patrimônio, à propriedade, né, o Brasil está um pouco abaixo da média, 1,35%, a média dos países da OCDE seria 1,9%. Né. Aqui, quem arrecada, né, no Brasil, não sei se todos sabem isso, mas somando todos os estados, todos os ICMS de todos os estados dá 25,4%, todos os ISS de todos os municípios, 6%, e a União é responsável por arrecadar 68% da arrecadação do país. Claro que boa parte disso vai para estados e municípios através dos fundos de participação, FPE e FPM, né? E da arrecadação da União, 98% vem da Receita Federal, né? A arrecadação, como já foi dito aqui no painel de manhã, a arrecadação vinda da cobrança da dívida ativa da União, infelizmente, é muito pouco eficiente e arrecada aí 2% da arrecadação da União, né? Agora, outra questão que às vezes eu não vejo ser abordada é a questão de quanto representa isso em termos de recurso para o país, né? A gente vê muitas vezes
a imprensa e às vezes o próprio governo falando, puxa, mas o governo aplica 30% da arrecadação na educação, a Coreia aplica menos que isso e o resultado é impressionantemente melhor. Só que nós temos que sempre prestar atenção no que é o PIB e o que é no PIB per capita. O Brasil é a 9ª economia do mundo, né? Aqui dados de 2016, só que quando você vai ver, né, em relação à população, aí você vê lá, os Estados Unidos é a 10ª PIB per capita, 55 mil dólares por cabeça. Aí vem Suécia, Áustria, Austrália, Alemanha. Se você for ver PIB per capita, o Brasil já está lá em 76º lugar, com apenas 15 mil dólares per capita. Ou seja, quando você fala que a nossa carga tributária é semelhante a esses países da OCDE, nós não podemos nos enganar e achar que nós vamos ter um retorno, que o governo vai ter nas suas mãos os mesmos recursos que esses países têm, porque o PIB per capita é muitíssimo menor. Ou seja, 32% desse PIB brasileiro, dividido pela quantidade da população, não dá o mesmo recurso para o governo, né? Aqui um estudo do IPEA, que ficou bastante conhecido, que faz um cálculo da carga tributária incidente dividido nas diferentes faixas salariais, né? Então, a primeira faixa salarial, lá até 2 salários mínimos, 48%, e aí, quando chega lá mais de 30 salários mínimos, 26%. Ou seja, isso mostra o nível de regressividade gritante, absurda, que nós temos no Brasil, né? Famílias com renda de até 2 salários mínimos pagam 48,8% da sua renda em tributos. Ou seja, essas pessoas, os mais pobres, até 2 salários mínimos, têm carga tributária da Dinamarca. Mas, né, o serviço, educação, saúde, é igual da Dinamarca, não é? Igualzinho, né? Inclusive me falaram isso aqui, professor, que SUS é o sistema da Dinamarca. Por isso chama sistema, eu não confirmei essa informação, eu estou achando que é pegadinha. Sistema único de saúde, porque é igualzinho, né, o sistema da Dinamarca. Enquanto isso, né, os chamados super ricos ou ricos recolhem muito menos, aí 9% e 12% da base tributável, né? Então nós temos aí, esse fenômeno não é por causa da tabela do imposto de renda, nem por causa das alíquotas. Esse fenômeno diz muito respeito à questão da isenção da tributação sobre dividendos, que é um fenômeno brasileiro que vem desde 1995, né? E a Receita Federal tem sido reiteradamente apontado esse problema, né, como um problema que tem diminuído muito a arrecadação, né? Aqui se estima-se, se houvesse uma alíquota linear de 15%, traria 53 bilhões aos cofres públicos, né? Não é bem verdade, porque no momento que for tributado, logicamente, o contribuinte, parte dos contribuintes não vão disponibilizar esses valores ou vão encontrar outras maneiras, né, de disponibilizar e não pagar, né? Mas nós temos, né, no conjunto desses fatores, né, comparando o perfil da carga tributária brasileira com os países da OCDE, nós teríamos que, né, em relação às renda, lucros e ganhos de capital, né, ter uma aproximação de dobrar a tributação sobre a renda, de 5,9% para 11,8%. Claro que isso não se faz da noite para o dia, mas só para ter um grau de comparação da diferença entre a carga tributária no Brasil e na OCDE. A carga tributária no Brasil é metade sobre a renda do que a média dos países da OCDE. Em relação à propriedade, né, de 1,9% aqui no Brasil é 1,4%, e na contramão disso tudo aqui no Brasil é a tributação sobre consumo, onde na OCDE é de 11,4%, aqui no Brasil é 16,3%. Né? Então isso, né, coloca de maneira bem clara por que há, né, essa injustiça fiscal e essa regressividade no modelo tributário brasileiro. Evidentemente, as pessoas com menor renda aportam esses recursos integralmente no consumo, né? Então, tem duas questões importantes: a questão da justiça fiscal e a questão da oneração da própria atividade produtiva, da atividade de prestação de serviço, né? A gente aponta como os principais desafios da reforma tributária, sem dúvida, a questão da redistribuição da carga tributária. Evidentemente que nós não vamos alcançar esse perfil da OCDE da noite para o dia, mas nós precisamos caminhar para isso. Não adianta apenas fazer um modelo de reforma tributária que traga
melhora da qualidade do sistema, tem que ter simplificação, mas se a gente também não caminhar ou não apontar na direção de termos um reequilíbrio da carga tributária. Hoje a carga tributária brasileira, se ela é alta, ela é especialmente alta para quem paga, porque tem uma parcela das pessoas e das empresas que pouco ou nada pagam. Ou seja, o peso sobre os ombros do contribuinte, ela não é distribuída de maneira igual. Nós precisamos caminhar para que haja um pouco mais de reequilíbrio, de justiça nessa alocação da carga tributária sobre os contribuintes, né? A questão da simplificação já foi bastante abordada pelo professor Eurico, sem dúvida nenhuma. Né? Para o contribuinte, imagine ele ser fiscalizado pelos 3 entes da federação, no caso da tributação sobre consumo. União, estados e municípios, os 3 tributam consumo. Ele tem que prestar obrigações acessórias para os 3 entes da federação, né? E cada um com as suas regras diferentes. Quer dizer, uma empresa que tenha 3, 4, 5 filiais, ela já tem que multiplicar as suas contabilidades e os seus sistemas, né? Então, sem dúvida, esse é um dos grandes desafios. E a questão da neutralidade, né? Fim das induções tributárias. Hoje nós temos um grande problema, que eu vou abordar logo adiante, que é o da pejotização, dentre outros. Ou seja, a fórmula de tributação no Brasil tem induzido, né, modelos de negócio, tem induzido comportamentos dos contribuintes. Isso é ruim economicamente do ponto de vista macroeconômico, né? E é uma questão que, sem dúvida, a reforma tributária deve ficar atenta. É um dos princípios, o princípio da neutralidade, né? Buscar não ter mais essas induções tributárias, né? No âmbito das obrigações acessórias, existe um estudo do Banco Mundial, uma pesquisa que é feita em mais de 150 países do mundo, que chama o Doing Business, que tenta medir o ambiente de negócio no país, né, a facilidade ou dificuldade das empresas, né, se estabelecerem e fazerem seus negócios. E um desses índices do Doing Business é o PENTEX, né, que mede a facilidade de pagar tributo ou dele se adequar à legislação tributária. Não é o custo tributário, é quanto custa para ele prestar as informações, quanto que custa para ele estar adequadamente em dia com o fisco, né? Então, as obrigações acessórias. E nesse quesito, né, o Brasil tem estado ali na lanterna, né, do Doing Business e piorado ano após ano em relação aos outros países, né? Aqui tem os vários fatores, esse aqui é o Doing Business do Brasil, né, e aquele último lá é o pagamento de tributos, o último vermelhinho ali embaixo. Então, tem sido uma âncora para o Brasil, assim, no conjunto desses fatores, ele já é mal colocado. Na América Latina, ele só perde para a Venezuela, mas, especificamente no quesito pagamento de tributos, PENTEX, ele está na lanterna do mundo, ele está lá na colocação 150. Né? Existe uma quantidade de horas que esse Doing Business aponta para o Brasil. O contribuinte ocupa, em média, 1.920 horas. Né? Aí a Receita Federal, alguns anos atrás, elaborou um trabalho junto com a FEComércio, né, para confrontar esses valores e chegou a um número de 600 horas, né, muito mais baixo do que 1920. Só que 600 horas ainda é o dobro da média, aliás, é o dobro do último colocado da OCDE. Então ainda é muito, ainda que seja esse o número, ainda é um número bastante ruim. Então temos muito a avançar, né, e esse índice ele diz respeito à Receita Federal, ao Fisco Estadual e Municipal. Então, esses 3 entes têm muito a avançar em termos de simplificação das obrigações tributárias. Eu acho que os auditores, a Receita Federal, dentro da discussão da reforma tributária, o ponto que nós temos mais expertise, onde podemos mais colaborar, é em relação à tributação sobre a renda, né? A parte da tributação sobre o consumo, eu entendo que já há bastante discussão acumulada, todo o trabalho do Raul ao longo desse tempo, o trabalho do CECIF, e eu acho que essa parte da tributação sobre lucros é aquela que eu tenho mais vontade de poder participar, de poder colaborar com as discussões, né? E o imposto de renda ele tem uma certa vantagem comparativa, vamos dizer, porque ele tem alguns princípios constitucionais, mas ele é quase todo infraconstitucional. Os regramentos são mais fáceis de serem, né, do ponto de vista político, do trâmite legislativo, de serem mexidos, né? Nós temos na Constituição o princípio da capacidade contributiva, o princípio da progressividade, mas aí você tem, no âmbito legal, enormes dificuldades de colocar esses princípios em prática, né? E uma dessas grandes dificuldades é a Lei 9249, o artigo 10º, que isentou
a distribuição, a distribuição de lucros e dividendos da PJ aos sócios, né? Até essa data, a tributação no Brasil ocorria de maneira linear de 15%, né, e passou a ser isento. E houve, logo depois, uma instrução normativa que isentou a distribuição até o montante apurado contabilmente pelo contribuinte. O que isso quer dizer? Que a PJ ela pode apurar o seu lucro tributável, né, seja pelo lucro real presumido ou pelo simples, ela vai apurar, ela vai pagar o seu imposto em cima do chamado lucro tributável, dependendo da modalidade, mas ela pode, se ela tiver uma apuração contábil superior, ela pode disponibilizar a diferença desse valor sem pagar imposto nenhum. E nós tivemos, essa lei de 9249, ela trouxe desde então, lá de 95, um grande estímulo à criação das pessoas jurídicas, à pejotização, né? Porque realmente passou a ser uma grande vantagem se organizar dessa forma. Mas tinha muitas atividades, como a de consultor, né, jogador de futebol, artista de jornal nacional, enfim. Tinha muitas profissões que havia muita dúvida, né, se podia ser PJ, se não podia ter PJ. E até 2005 a Receita Federal combatia esse tipo de planejamento tributário que a Receita Federal entendia como abusivo da jornalistas, etc., se organizarem como pessoas jurídicas, até que teve uma emenda jabutina, uma medida provisória ali, que autorizou, né, a serem consideradas para fins fiscais e previdenciários como pessoas jurídicas os prestadores de serviço intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural. Então, esse foi um segundo catalisador, né, de fomentador de criação de pessoas jurídicas. E, a partir de então, né, passou a ser muito mais ampla a possibilidade de se organizar com esse formato. Então, o que acontece é que nós temos, né, o lucro presumido hoje vai até 78 milhões de faturamento anual, né, o simples 4,8 milhões. No lucro presumido, dependendo da atividade, né, mas no máximo é 32%. Né, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre esse lucro presumido, ou seja, se a empresa teve um faturamento de 100, ela vai pagar 30, no máximo, né, depende da atividade, ela vai pagar 32% dos 100, vai ter o lucro tributável de 32%, de 100, vamos dizer 32, e é sobre esses 32 que vai incidir a alíquota de imposto de renda. Só que se o lucro contábil, o lucro efetivo, né, o lucro real for de 80, ela vai poder distribuir além dos 32 até chegar aos 80 e não vai pagar imposto de renda nem na PJ e nem na PF, porque a distribuição de dividendos é isento, né? E aí você tem a não incidência da tributação sobre o dividendo, tem o apelo, ou tem a justificativa teórica de você não fazer uma bitributação econômica. Mas nós temos na prática, né, com essas modalidades de subtributação, você não paga nem na PJ nem na PF. É uma não tributação. E aí você tem um problema grave, que é o da hipertrofia desses sistemas de subtributação, né? Só para trazer aqui, eu não vou dizer de quem é essa tabela, porque nós estamos aqui, né, no CRC, tem advogados, enfim, não quero dizer de quem é essa tabela. Mas aqui é uma tabela do anexo 3 do Simples Nacional, né, que você vê as alíquotas, né, aí já é a alíquota total, IRPJ, contribuição, COFINS, PIS, né, alíquotas totais bastante vantajosas se você for comparar com a pessoa física, né. Então você traz com isso assimetrias, né, você pode ter duas pessoas, um vizinho do outro, um é um advogado que trabalha num escritório mediante, né, contrato de carteira de trabalho, o outro também é um advogado, mas ele se pejotizou, né, e eles vão ter um tratamento tributário completamente distinto, mesmo que eles saiam de casa todo dia no mesmo horário, voltam para casa, um vizinho do outro, fazem a mesma atividade, mas esses formatos de organização acabam gerando um efeito de tributação bastante expressivo. Então, falando especificamente da pejotização, que eu considero assim, um dos grandes problemas que precisam ser enfrentados, e a pejotização tem uma grande influência em relação ao problema da Previdência Social, né? A pejotização é um verdadeiro câncer para a Previdência Social pública, né? A questão da erosão da base tributária, né? Ela desorganiza o mercado empresarial e de trabalho, porque passam a ser realizados ali, passa a ocupar o espaço de uma relação de trabalho efetiva, né? Essas
transformações em tomador de serviço e prestador de serviço, né? E com isso cria-se inúmeras obrigações acessórias, quer dizer, você era só funcionário, mas o seu empregador te convidou a se transformar em PJ, que te disse que era vantagem para você, que era vantagem para ele, e agora você também precisa contratar um contador, porque você tem que fazer a sua DCTF, você tem que preencher os seus DARFs. Isso vai criando enormes obrigações, tanto para o pseudo-empregador, como para o pseudo-tomador de serviço e o pseudo-prestador de serviço. E aí vão criando essas figuras todas. Você pode estar no presumido, no simples, você pode ser MEI, você pode ser IRELI, você pode ser MPE, e cada um tem o seu próprio sistema. Cada um paga a sua alíquota, cada um tem a sua própria complexidade, né? E aí vai tendo essa, como eu disse, essa simetria no tratamento tributário entre pessoas físicas e jurídicas, e também diferenciando por atividade. Porque para estar no simples são algumas atividades, para estar no anexo 3 são outras atividades, né, e cada um tem a sua complexidade. Quer dizer, isso é uma forma, né, cada um vai buscando o seu próprio caminho, não tem mais transparência, né, e aí você também tem o chamado voto de pobreza, porque se a sua empresa progredir, você tem que sair daquele anexo 3 lá. Então você tem que fazer voto de pobreza para não crescer, né? E muitos contribuintes, ou uma parcela dos contribuintes acabam buscando, né, artifícios e acabam criando outras empresas para não sair do presumido, ou não sair do simples, vai criando outras empresas, e aí a Receita tem que ir lá fiscalizar e mostrar que é um grupo econômico só, né, e readequar e autuar em cima disso. Isso vai criando contencioso, enfim. Há um efeito gravíssimo, que é a desoneração da folha, porque não tendo mais relação empregado e empregador, né, reflexos negativos para o equilíbrio da Previdência Social, né. E isso vem se agravando cada vez mais, porque os limites de faturamento do simples e do presumido não param de crescer. Hoje nós temos mais de 80% das empresas nesses regimes, principalmente os simples, né. Então o lucro real está ficando quase exceção mesmo, né. E é justamente, né, a proposta que o Lettieri trouxe de manhã é de restaurar, né, a tributação sobre o lucro real, e nós estamos hoje, infelizmente, caminhando no sentido contrário. E aí, para agravar de vez, né, veio no ano passado a reforma trabalhista e a lei de terceirização, né, alterando a CLT, permitindo também a terceirização nas atividades finalísticas, né, das empresas. Então, com isso, realmente ficou muito mais atraente, ou acabou havendo essa indução cada vez mais forte das pessoas físicas, dos trabalhadores se pejotizarem, né? E aí a gente está vendo aí o governo falando da reforma da Previdência, apontando a necessidade de alcançar 1 trilhão, né, pelo lado das despesas, e nós estamos tentando apontar que, desse jeito que estão esburacando o lado das receitas, além de não verificar, né, o que a gente vem sempre falando, combate à sonegação, a questão do contencioso, benefícios fiscais, além de não atacar essas áreas, ainda estão criando novos buracos na área das receitas, né? Porque não vai haver. Se não houver relação de emprego, não tem a contribuição previdenciária e nem a contribuição patronal. E no lucro real também nós temos enormes complexidades. É ali que está a maior parte da litigiosidade, né? Os processos no CARF, né, eles estão lá muito em cima de grandes empresas. A Receita ela autua muito mais as grandes empresas, as empresas do lucro real, né? Essas empresas são aquelas que mais usam os refis, né? 70% das empresas que aderem ao refis são do lucro real, são sempre as mesmas que ficam aderindo e pulando de um programa de parcelamento para o outro. A Receita já demonstrou isso amplamente, né? E isso tem muito a ver com a complexidade, né? As hipóteses de exclusão que o regulamento aduaneiro permite, mais a criatividade, né, de alguns planejamentos tributários, permitem que a empresa tenha prejuízo fiscal e distribua lucro aos seus sócios. Ela tem lucro contábil, distribui, mas ela tem reiteradamente, ano após ano, prejuízo fiscal, né? Então, um caminho que a gente entende para tentar mitigar todo esse problema é realmente a questão da integração IRPJ e IRPF. Essa é uma solução que conceitualmente nos agrada muito, né, porque ela permitiria pelo menos alcançar aqueles lucros que fossem, porventura, não pagos na PJ, pelo menos ele vai pagar na hora que ele distribuir esses dividendos, né. E há também uma questão econômica, porque as empresas tendem mais a se capitalizar,
né? Hoje, na verdade, há um estímulo tributário às empresas se descapitalizarem, porque não tem custo tributário nenhum, a distribuição de dividendos é totalmente isenta, né? A proposta de integração, ela vale a pena ver os exemplos, né, de outros países, né? A gente tem visto um movimento internacional aí na cola do que foi feito nos Estados Unidos, de reduzir a tributação sobre as PJs. Aqui no Brasil já está havendo essa discussão. No final do ano passado, acho que no meio do ano passado, o Rodrigo Maia criou um grupo, né, Eurico? Até o Bernardo Api e outros professores estavam ali participando, né, para estudar que impactos que isso tem no Brasil, a preocupação da competitividade. Enfim, se as empresas forem mais tributadas aqui do que lá, elas vão embora. Então há essa preocupação. Mas a gente vê que os Estados Unidos fez uma mudança tributária curiosa, porque ele diminui a alíquota, mas o tributo não é alíquota. O tributo é alíquota vezes base de cálculo. E eles ampliaram a base de cálculo e não perderam a arrecadação, aliás, ganharam a arrecadação, né? Então nós precisamos sempre ficar muito atento aqui quando se fala de alíquota, porque a alíquota, ainda mais quando se fala de alíquota marginal, né, a gente sabe que a alíquota efetiva, muitas vezes, né, pelas peculiaridades todas, ela se afasta demais da alíquota marginal, né? Então, o que a gente propõe é que haja uma simplificação mesmo, essas jabuticabas brasileiras, como juros sobre capital próprio, a questão da tributação sobre dividendos, sejam afastadas, né, e a gente consiga... o ideal para nós seria a integração plena, ou seja, o sócio é pessoa física, vai jogar ele na tabela de pessoa física e, ok, não vamos bitributar economicamente, o que ele já pagou na PJ, ele deixa de pagar na PF. Ou então, ao menos uma alíquota na distribuição de dividendos que ele possa também fazer esse desconto do que ele pagou na PF, né? Alguns, né, no Brasil, né, tem aquela... Já devem ter ouvido que o Brasil e a Estônia são os únicos países que não tributam dividendo. Na verdade, a Estônia não tributa o lucro, só tributa o dividendo, né? Mas das economias grandes, realmente o Brasil é a única economia relevante do mundo que isenta integralmente a distribuição de dividendos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos existe a tributação, não tem imputação nenhuma, né? França tem um modelo onde ele acredita metade ou até metade. Portugal acredita 3/5, Itália acredita 36,64 dos dividendos líquidos. Então, assim, os países têm seus modelos, né, e o Brasil precisa encontrar o seu, mas precisamos, de fato, sair dessa condição, né, que não contempla nem a parte da arrecadação e nem a parte da organização da própria economia, que é você isentar totalmente o pagamento na distribuição dos dividendos, né. E aí você tem alguns desafios estruturais que eu queria pontuar, que, independente de qual for a reforma tributária, ou se ela não vier a ocorrer, tem algumas questões que precisam ser enfrentadas de qualquer maneira, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a questão da sonegação, né? Nós temos 2 estudos importantes, inclusive os procuradores da Fazenda usam lá no sonegômetro, né? Um deles, que a respeito da sonegação, quando a gente fala de sonegação, nós estamos falando de atos inconfessáveis, então não tem, né, exatamente como é que você vai calibrar, mas existem métodos, modelos para isso, né? Então, dos estudos que a gente faz uso, né, um deles é do Lettieri, outro do professor Nelson Paes, lá da Federal de Pernambuco, e esses estudos demonstram que o chamado aí ato tributário, ele vai na ordem de 27%, né? E quando se anuncia um refis, ele aumenta para 30%. Então, assim, a gente pode dizer que não houvesse a sonegação, nós poderíamos reduzir a carga tributária dos que pagam em 30%, sem perder a arrecadação. Vou repetir. Não houvesse a sonegação, nós poderíamos reduzir a carga tributária dos que pagam em 30%, sem perder a arrecadação. Então, eu posso dizer que se há um inimigo, se eu pudesse elencar apenas um inimigo dos contribuintes que pagam seus impostos, né, e que sabem o peso que isso traz para a sua atividade, é o sonegador, né? E aí a importância para o Estado e para a sociedade da atividade do auditor fiscal. É o auditor fiscal e a Receita Federal quem tem esse desafio monstruoso, grande, no meio desse pântano de dificuldades, de legislação, de complexidades, de combater a sonegação, né? E aí nós temos um grande passo que está muito claro na nossa frente, que é a questão de colocar um ponto final na extinção da punibilidade com o pagamento, né? A legislação
já faz mais de 20 anos, ela trata a sonegação como um crime de menor importância, né? Qualquer um que roubar uma bicicleta, aí ele se arrepende e ele devolve a bicicleta. Ele vai ter a pena dele reduzida, mas ele não vai ter a punibilidade dele perdoada. No Brasil, o sonegador, depois de tudo comprovado, denúncia, basta ele pagar o tributo, aliás, basta ele parcelar o tributo, basta ele aderir a um refis e o processo penal dele é arquivado, né? Então, essa realidade é, sem dúvida, um grande estímulo, né? E praticamente coloca o bom contribuinte numa posição quase de tolo, porque ele cumpre suas obrigações fiscais com dificuldade, sofrendo concorrência, né, na sua atividade daquele outro contribuinte que não honra com as suas obrigações com o fisco, né? Existe um projeto de lei que foi apresentado pela Unafisco no âmbito da CPI da Previdência. A Unafisco apresentou esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, então o autor se tornou a CPI da Previdência, é o PLS 423, né? Ele estava com o senador de Sergipe, esqueci o nome do senador, porque ele acabou não sendo reeleito, e nós já pedimos o desarquivamento desse PLS 423, e pretendemos um convencimento com o ministro Sérgio Moro para que ele possa acrescentar no seu pacote anticrime esse dispositivo. Esse dispositivo tem a ideia é o seguinte: não existe mais a extinção da punibilidade, mas o fato do contribuinte pagar pode ser causa de redução da pena. Ou seja, há um incentivo para que o contribuinte pague, há uma redução da pena, depende do momento em que ele pagar, né, mas não há mais o perdão absoluto, né? E também a pena é equiparada à do crime de corrupção, de 2 a 12 anos. Hoje o crime contra a ordem tributária é 1 a 4 anos. Preso mesmo, rapaz, só se o cara for muito distraído. É difícil. O cara precisa se empenhar para ser preso por sonegação, né? A pena é pequena, então há um aumento de pena de 2 a 12 anos e essas previsões de redução da pena com o pagamento, né? Outro problema que precisa ser enfrentado, com ou sem reforma, seja qual for a reforma, é a questão do contencioso administrativo fiscal. Ele tem, a nosso ver, um excesso de instâncias. Se você for pegar a contencioso administrativo e mais o judicial, você tem, né, DRJ, no âmbito da Receita Federal, no âmbito tributário federal, as delegacias de julgamento, que são a primeira instância, o CARF, que compõe as turmas ordinárias e as turmas da Câmara Superior, são 3 instâncias, né? E aí depois o contribuinte podendo recomeçar desde o início, na primeira instância judicial, podendo percorrer até o STF. Você tem aí 7 instâncias, né? Esse processo demora 20 anos, as empresas não têm esse tempo médio de vida, ou seja, não é à toa também que a recuperação da dívida ativa da União é tão baixa. O sistema é feito para não funcionar, né? E os auditores fiscais se sentem muitas vezes com aquele sentimento de quem está enxugando gelo, porque você está lá, corre atrás, constitui o crédito tributário, né? E o crédito tributário entra naquela fila do contencioso, e aí entre 1, 2, 3 anos sai um refis, né? Ou então o contribuinte vai lá e parcela, e mesmo quando há crime não tem consequência, isso gera um estado, um sentimento, uma percepção de impunidade tributária, né? A questão dos programas de parcelamento, do refis, né, isso tem sido um grande mal, a forma como ele tem sido, né? Nós temos um entendimento de que o refis pode existir, existem situações sim que o contribuinte precisa ter um tratamento para que ele possa voltar a pagar seus impostos, possa pagar os seus impostos para trás, né, de uma forma facilitada, para ele continue produtivo, para que ele possa voltar a ter sua atividade e voltar a pagar impostos, né? Mas o que tem sido feito, né, ao longo de inúmeros refis, já foram quase 40, né, é, na verdade, um programa de parcelamento sem nenhum critério. Ou seja, a empresa pode ser lucrativa, está distribuindo lucros, dando bônus para os executivos, e ela vai lá e adere, porque é vantajoso. Ela simplesmente adere, né? Então, para essa finalidade, também foi apresentado um projeto de lei pela Unafisco, lá no âmbito da CPI da Previdência, o PLS 425, que ele busca alterar o Código Tributário Nacional, colocando alguns critérios, algumas diretrizes para futuros programas de parcelamento, né? Então, por exemplo, a empresa não pode ter distribuído lucro nos últimos 3 anos, não pode contemplar a empresa no caso de dolo ou fraude, né, no caso de sonegação, né? A empresa não pode pular de um refis para o outro, né? Então, há alguns critérios para evitar esse tipo de abuso, né?
Esse PLS ele estava na relatoria do senador José Pimentel, do Ceará, do PT do Ceará. Ele chegou a apresentar na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, mas terminou o ano passado, foi para o arquivo e estamos pedindo novamente para desarquivar. E outra questão que precisa ser enfrentada são as dos gastos tributários, benefícios e desonerações. Isso também virou um monstrengo, né? Alguns números dão conta de que são 300 bilhões ao ano, outros 400 bilhões ao ano, depende da metodologia. Mas é uma área que, sem dúvida nenhuma, o governo precisa enfrentar. Não tem sentido nenhum um governo querer, né, subtrair direitos da forma como está fazendo em relação à Previdência, 1 trilhão em 10 anos, se você desonera 400 bi por ano. Né? Essa conta, né, a gente tem que refletir que tem alguma coisa bastante errada. Primeiro, nós precisamos ter um raio-x disso. Tem sistemas de benefício que beneficiam uma empresa, né? Tem sistemas que beneficiam um setor, tem benefícios que beneficia praticamente uma impressão, esse parcelamento de dívidas, né? Então há um desarranjo gigante no sistema que precisa ser resolvido com ou sem reforma, e seja lá qual for o novo modelo tributário que o Brasil irá adotar. Ups. E aqui alguns exemplos, já estou aqui finalizando, que nos dão uma certa desesperança, né, de que o Estado, enfim, que as instituições possam dar conta de uma missão tão grande. Né? Nós, na legislação passada, 2014 a 2018, né, congressistas, deputados e senadores e suas empresas deviam aí 1,46 bilhões de reais em impostos e contribuições à Previdência e ao Fundo de Garantia. Né? Mais de 1/5 da Câmara e quase 1/3 do Senado, 115 deputados e 25 senadores, né, não pagaram as obrigações em dias nem renegociaram as dívidas. Né? A empresa chegou a chamar esse grupo de bancada do calote. Né? E isso colocava em xeque, obviamente, a legitimidade dessas pessoas para estarem decidindo sobre refis. Né? Aí teve a refis, uma parte dessa bancada do calote renegociou, saiu o MP 783, né? com potencial de perda, né, nessa anistia de multas e de juros de 543 bilhões em 15 anos. Né? Aí está agora o governo buscando 1 trilhão na reforma da Previdência. Né? Outros exemplos, né? Nós temos aí a Caixa Econômica Federal, né? Vocês já devem ter visto, quem gosta de futebol, patrocina diversos times. Né? E é curioso que esses clubes, que são os patrocinados, eles são os maiores devedores do Fundo de Garantia. E a Caixa Econômica é quem é a administradora do Fundo de Garantia. Né? Então você vê que país curioso que nós temos. Né? E o outro exemplo aqui da JBS, está muito famosa um ano atrás aí, com as encrencas todas com o Michel Temer. A JBS ela é uma das maiores devedoras da Previdência, né? Da parte da dívida ativa, que é pública. Né? A gente observa que ela está lá nas primeirinhas, lá, Mafrig, JBS. Né? E isso nunca impediu que ela fosse uma das maiores beneficiárias de empréstimos e aportes societários do BNDES, BNDES-Par, FGTS, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e uma das maiores beneficiárias do MP do Fundo Rural. Né? O MP do Fundo Rural também deu de anistia o equivalente a 10 bilhões de reais. Né? Então, esses casos todos, eles nos dão uma certa desesperança. Né? Mas aqui... né, já indo para o final, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que realmente articular a parte da sociedade que pode fazer a diferença. Nós temos um Congresso novo, né, com novos deputados, como o deputado Alexis, que está aqui, primeiro mandato, certidão negativa regularizada. Tá certo. CND em dia, tá maravilha. Né, os membros da academia, né? Nós temos que realmente articular esses segmentos da sociedade para que a gente possa contribuir e buscar, de fato, uma reforma tributária que é aquela necessária, aquela que o país precisa. Então, embora o cenário seja sombrio, a gente tem que manter a esperança e a expectativa que a gente possa, né, nós todos reunidos, né, não é um projeto de um nem de outro, mas que a gente possa, reunidos, né, ter uma discussão proativa e buscar aí o melhor para o nosso país. E o Sindifisco quer participar disso. Né? E já encerrando, mais uma vez, parabenizar o Bebeto, parabenizar a DES Florianópolis por estar inserindo o Sindifisco nessa discussão. E eu tenho certeza que esse exemplo servirá aí de inspiração para as nossas DSs aí, país afora.
Tá joia? Obrigado, pessoal.